Todos os dias aberto até às 20 horas. No futebol da Rádio Chapecó AM e Antena 1 FM tem jogo decisivo. Chegou a hora da arrancada final para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado, às 4 da tarde, tem na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Mineiro. É o futebol em dose dupla do time líder de fato. Oferecimento ACB Bebidas e Brahma, Imobiliária Nostra Casa, Gambato Motos, Galpão Grill que é costelaria, Provel Vistoria Veicular, Super Alfa, Rede Leve, Inviolável Segurança, uma empresa do Grupo GV, Cicobi, Maxi Crédito, Unobesc Chapecó, Milutoso, Cooper Alfa e Bayer, Carboniveco, Carbim Placas, Postos Alfa, Cetric, São Cristóvão Materiais de Construção, Aurora, a hora mais gostosa do dia, Touso Alimentos, Autoescola Cometa, Mecânica dos Irmãos Tolotti, Tomás e Verduras, Holiday Business Hotel, Padaria e Confeitaria Santa Madre, Orpenque, torcedor da Chape, seja um sócio Condá e despachante líder. Torcedor, faça a sua parte mais uma vez. Lote Arena, Chapecoense Atlético Mineiro. A pré-jornada neste sábado começa às 14 horas e às 15h30 tem a jornada esportiva na Rádio Chapecó 1330 AM e Antena 1 FM 107.1. É o futebol com mais emoção do time líder de fato. Aqui tem muita informação, uma alegria que contagia você. É o rádio onde você fala e se vê. Rádio Chapecó, a sua paixão. A rádio do coração, coração. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas que nos ouvem pelo rádio, que nos acompanham. Está começando mais um programa Hora Espírita. Lembrando que o programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Chapecó e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa nós temos um tema diferente e o tema do programa de hoje é Deus. Para participar do programa, você pode enviar a sua pergunta pelos nossos canais de comunicação, pelo telefone da rádio, que é 2049-1212, e também é o WhatsApp. Isso é diferente, né? Porque a gente sempre espera que o WhatsApp seja um número de celular, mas o telefone e o WhatsApp da rádio é 2049-1212. Nós já também estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Chapecó, na live. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Lembrando que, caso os amigos queiram enviar suas perguntas, colaborações, todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E hoje no estúdio, essa voz diferente para aqueles que nos escutam pelo rádio, é a amiga Pola. E conosco também o nosso amigo Marcelo Detone. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia amigos, ouvintes. E a nossa amiga Monalisa Hack. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E hoje uma convidada muito especial, muito querida, a médium e escritora Janete Azambuja Correia, que recebeu o livro Algemas Emocionais da Alma pelo espírito Khalf Kiran. Isso? Bom dia, Janete, seja muito bem-vinda.
Bom dia, amigos ouvintes de Chapecó. É com muita alegria que estou aqui. Que Jesus esteja conosco neste lindo dia, nesta cidade acolhedora. Obrigada. Queremos destacar também que hoje é um dia especial para o movimento espírita de todo o oeste de Santa Catarina, pois nós temos hoje à tarde várias ações acontecendo durante a Feira do Livro de Chapecó, lá no centro de eventos. Nós temos palestras, temos o teatro para crianças, né? Às 14 horas, lá no centro de evento, o Teatro Floquinho de Neve. E temos às 15h30 a palestra da Janete, que hoje está conosco aqui nos estúdios, que vai falar sobre o livro, né? É muito importante lembrar que também temos às 18h30 a palestra com o escritor Francisco do Espírito Santo Neto, que vai abordar o tema que ele trabalhou numa coleção de livros que ele produziu, que se chama Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed. Então, estão todos convidados, a entrada é gratuita e também estão convidados para conhecer o stand da 12ª União Regional Espírita, que, em conjunto com os colaboradores das diferentes casas de Chapecó, tem feito uma obra bem bacana na divulgação da doutrina espírita. Também queremos cumprimentar nossos ouvintes, né, que nos acompanham pelo Facebook ou pelo rádio na frequência 1330 AM, dando um bom dia, que sejam todos muito bem-vindos nesse dia lindo de sol que temos aí. E agora eu convido a todos para ouvirmos juntos os recados dos nossos patrocinadores, que permitem que este programa vá ao ar todos os sábados. Então vamos ouvir o recado da Escala Construtora e da Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328-4111. O trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino. Você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328-4111. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta. E como dito no início do programa, o tema de hoje é Deus. A ideia de Deus é inata, acompanha o progresso humano e sempre esteve relacionada à manifestação da religiosidade do homem. À medida em que progredimos e nos aperfeiçoamos enquanto humanidade, nós vamos ampliando a nossa compreensão de Deus. Tanto que hoje a maioria das religiões entende Deus como um ser supremo, infinito, perfeito, criador do universo, causa primeira e fim de todas as coisas. E é sobre Deus que trataremos no programa de hoje. E lembrando aos nossos ouvintes que, caso queiram interagir conosco, está disponível o telefone e o WhatsApp da rádio 2049-1212, ou podem nos contactar pelo Facebook. Hoje nós temos o Marcelo pilotando o nosso Facebook. E a nossa convidada especial, vamos começar conversando com ela, então. Janete, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui no programa. E antes de começarmos o debate, para que o público também possa conhecê-lo, você poderia falar um pouco mais sobre a tua trajetória, sobre o teu livro, o trabalho que você tem desenvolvido na seara espírita? Bom dia, mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou uma gaúcha, nascida lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Comecei meus estudos espíritas na Associação Espírita Amor e Caridade, lá em Bagé, uma casa muito antiga. Posteriormente, me transferi para Taquari, na Sociedade Espírita Paz Luz, Amor e Caridade, onde continuei meus estudos, continuei aperfeiçoando a mediunidade. Atualmente, resido em Porto Alegre, a nossa capital do estado. Sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, no bairro Camaquã, na zona sul de Porto Alegre. Atuo na casa na área da comunicação espírita, fazendo a nossa escala de palestras, de eventos. Sou palestrante em todo o estado, sou colaboradora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
Sou também diretora da área de comunicação social da nossa União Distrital Tristeza, União Distrital Espírita Tristeza, que na verdade Tristeza é o bairro mais alegre de Porto Alegre, por isso que a nossa união recebeu este nome. E somos então atuantes no movimento espírita, graças a Deus, tentando trazer a nossa parcela. A obra, As Algemas Emocionais da Alma, ditada pelo amigo espiritual Calf Kiron, é um projeto antigo, um projeto estudado, pensado calmamente, que foi concluído há um ano atrás e levado à apreciação da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que graças a Deus tem uma equipe muito aperfeiçoada na análise de obras espíritas, e felizmente esta obra foi aprovada e publicada agora em agosto deste ano, e ela trata especificamente das emoções. Calf começa falando do medo e conclui falando do egoísmo. Então são abordagens que nós necessitamos no nosso dia a dia, necessitamos para aperfeiçoar a nossa trajetória, para nos melhorarmos enquanto espíritos encarnados, para voltarmos o nosso olhar para o nosso eu interior e nos melhorarmos. Em função de todas as turbulências que nós vivenciamos neste momento, nós necessitamos dessa análise interior, dessa avaliação íntima diariamente. Buscamos o melhoramento, principalmente nós que abraçamos esta doutrina maravilhosa, temos uma responsabilidade ainda maior de vivenciarmos o Evangelho de Jesus e de nos melhorarmos diariamente. Então, a ideia da obra, o objetivo, é que olhemos para dentro de nós, que avaliemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades e que possamos nos melhorar aos pouquinhos. Graças a Deus, a obra está sendo muito bem recebida, está voando por aí, como costumamos dizer, e está levando alento já a muitos corações. Então, a obra está à disposição. A minha contribuição é muito pequenina, somos instrumentos da espiritualidade, instrumentos muito falhos ainda. Também temos que nos aperfeiçoar e vivenciar aquilo do que estamos sendo instrumentos, mas fazemos isso com uma imensa boa vontade. Então, que a obra possa levar muito carinho, muito alento aos corações e que possa nos socorrer nos momentos de dor e dificuldade. Eu estou à disposição dos irmãos para perguntas, para esclarecimentos. E como foi colocado, hoje à tarde estaremos com a divulgação da obra no Centro de Eventos às 15h30. Legal, olha que bacana, né? A importância da gente olhar para dentro, é isso que o Espiritismo chama de reforma íntima. Então a obra ela vem nos ajudar nessa direção também, que a gente consiga fazer a nossa reforma íntima. Muito bem, é importante esclarecer às pessoas que nos acompanham que o trabalho realizado dentro do movimento espírita é sempre voluntário. Seja no caso dos médiuns que psicografam, dos trabalhadores que trabalham como expositores, entre outras atividades nas casas espíritas, né? Mas vamos falar um pouco então sobre o tema do programa de hoje. Vamos começar pelas damas, Mona Lisa. Sim. Poderia nos explicar então você como o Espiritismo entende Deus? Bem, Deus é uma ideia inata, né? Ela se encontra presente em todas as manifestações religiosas. Mas para nós espíritas, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec questionou, né? O que é Deus? E a resposta, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, se ele é a causa primeira e a inteligência suprema, Deus possui alguns atributos, né? Onipotente, onipresente, é eterno, imutável, soberanamente justo e misericordioso. Então, para nós, da doutrina espírita, Deus é um Pai Criador de todo o universo, nosso Criador, nosso Pai querido que está sempre nos amparando, sempre nos conduzindo, mesmo a nossa revelia, né? Mas Deus está ali nos amparando, nos conduzindo. Nada é o acaso, foi tudo Ele que construiu, tudo tem uma razão de ser, é aquele Pai justo, misericordioso, que está sempre estendendo a mão. É eterno, é imutável, é onipresente, onipotente. Deus é maravilhoso, né? Para nós, a doutrina espírita é um dos fundamentos, é uma das bases do espiritismo, é Deus. Causa primeira de tudo, inteligência suprema.
E se nós retirarmos qualquer um desses atributos que a Mona acabou de falar, já não seria será mais Deus, né? Exatamente. Muito bem. Marcelo, temos manifestações já nas nossas redes sociais? Sim, muitas manifestações. Eloir, bom dia então para Eloir, para Míria, Jocelita, Heloína, Rivelino, Vera de Joinville nos acompanha, Daniel, Ailton Correia, ele manda um abraço especial para Mona Lisa, agradecendo, né, a ajuda do espiritismo que ela tem emprestado a ele. Ele mora em Tubarão, Santa Catarina. A nossa amiga Clenir, Nelson, Pneina, não sei como se pronuncia, me perdoe, Íria, Juleide, DJ Rodrigo e Orley Arruda. Então, bom dia a todos e fiquem à vontade para fazer perguntas. Legal. E os nossos debatedores também, fiquem à vontade para complementarem as nossas falas. Este é um tema muito interessante. Falar sobre Deus é sempre muito bom, muito agradável, né? Pois nós sabemos que, infelizmente, ainda hoje, há quem acredite que Deus não existe. Sob esse ponto de vista, a doutrina espírita, Janete, como nós podemos comprovar ou auxiliar as pessoas a entender a existência de Deus? E que dizer, então, daqueles que acreditam que o universo surgiu do nada ou do acaso, que não é uma obra inteligente, né, divina? Como podemos explicar isso tudo? Bom, importante nós citarmos a questão número 4 do Livro dos Espíritos, que nos diz que não há efeito sem causa. E que se procurarmos a causa de tudo que não é obra do homem, a razão nos responderá. E Kardec complementa esse entendimento nos dizendo que se nós lançarmos os olhos à obra da criação, nós verificaremos que esse universo existe e que não pode ter vindo do nada. Ou seja, tudo tem uma causa. E tudo aquilo que o homem não criou tem que ter um criador. Então, nós não podemos negar essa lei de causa e efeito e pretender que o nada tenha dado origem a alguma coisa. Calf complementa essa ideia nos dizendo que não há porto seguro sobre a Terra quando nós nos apartamos da lei do progresso, da lei criada por Deus, quando nós nos afastamos da ideia nata de que um Deus bom, piedoso, nos criou. Quando nós nos apartamos dessa ideia, a nossa força se enfraquece. Nós ficamos isolados da obra da criação, nós vamos apagando as nossas potencialidades e vamos nos perdendo na caminhada. Então, quando nós temos a consciência de que somos criados por um ser superior, que nos dá o livre-arbítrio, que nos proporciona o aprendizado, o crescimento, nós nos fortalecemos. Nós nos integramos a essa criação, nós nos sentimos parte disso tudo. E esse se sentir parte, se sentir obra de um Pai superior, se sentir obra de alguém que criou tudo para o nosso crescimento, isso acalma o nosso espírito. Isso nos dá aquela força, aquela resignação nos momentos de dificuldade. Ao contrário, quando nós negamos a existência desse Criador, nós nos enfraquecemos diante das batalhas da existência. E nós sabemos que todos nós, em planetas de provas e expiações, passamos ainda por muitas dificuldades e necessitamos desse elo com o nosso Criador para mantermos acesa a nossa luz, a nossa força, a nossa esperança, a nossa vitalidade espiritual. Tem um livro que se chama A Linguagem de Deus. Agora me fugiu o nome do autor. Mas se nós observarmos a obra da natureza, né, não tem como não ter algo de inteligente nos pequenos detalhes da criação. A nossa distância, né, do Sol, que permite que a Terra seja um planeta com essas características, o nosso DNA projetado, né, cada molécula, cada partícula do universo tem que ter algo inteligente que criou isso tudo. Porque do contrário, nós ficaríamos num vazio, sem muitas explicações. E a ideia de Deus nos preenche, aquele pedacinho que falta, saber que somos amados, né, independente das nossas características, todos nós somos amados. E é tão bom a gente se sentir amado. Com certeza, eu tenho um exemplo que a gente costuma dar no estudo sistematizado da doutrina espírita a respeito das provas da existência de Deus, que é o seguinte: olhe para o seu celular agora. Se alguém lhe falasse que esse celular que você tem na sua frente foi criado por acaso,
você ia dizer, nossa, essa pessoa está precisando de ajuda médica, porque não pode ser o acaso que tenha criado algo tão maravilhoso, com tantas funções, que funciona tão bem. E aí a gente pega esse simples exemplo e reporta para o universo, como a Paula colocou, né? O movimento de rotação do nosso planeta, de translação, as galáxias se movimentando, os planetas, tudo com uma ordem exata, a natureza feita do jeito que foi feita, perfeita, que se autorregula, se auto, né, mantém, se sustenta. Então, é óbvio que algo inteligente só pode ter sido criado por alguém em superior inteligência. Eu diria assim, a gente pode olhar para nós mesmos, né? Olha para o nosso corpo, a perfeição que é a máquina humana, né? Ela é perfeita em tudo, né? Na reprodução, na respiração, na digestão, é perfeita. Só pode ter sido Deus, né? Não é um acaso que criou isso, tão perfeito, com cada um na sua função, com seus hormônios, com as suas substâncias, né? Isso é obra divina. Então, basta a gente olhar um pouquinho para o lado para a gente ver que Deus está em tudo. Eu gravei uma frase para mim que eu levo onde eu for. Um dia, Edivaldo estava andando, disse que num campo, e ele parou a olhar as flores. E o companheiro que estava com ele disse, o que está fazendo, Edivaldo? Ah, sabe, ele disse, a Joana disse que as flores são o autógrafo de Deus. Então veja que a obra de Deus, ela tem autógrafo, é assinada aqui na Terra, e é verdade. Pegue uma orquídea e olhe a perfeição que é as cores, a formação. Então Joana tem toda a razão, as flores são autógrafo de Deus, então basta a gente olhar para o lado e ver a obra divina. E tem uma citação em A Gênese que nos diz que tudo no universo, no mundo material e espiritual, está harmonicamente conectado, interligado. Então, a obra é perfeita, é maravilhosa. Como a irmã colocou, se nós avaliarmos a formação do nosso corpo físico, essa máquina sutil e maravilhosa, a formação das flores, dos animais, o ar que nós respiramos, o sol maravilhoso que amanheceu num dia como hoje, as oportunidades que nós temos de recomeço, de melhoramento. Então, tudo se encadeia numa ordem perfeita, que nós não teríamos o alcance de reproduzir. E isso é obra do Criador. É pelas obras, né, que se reconhece o autor, já nos dizia Jesus também, né, pelos frutos que se reconhece a árvore. Então, esses frutos maravilhosos do universo só podem ter um autor maravilhoso, que é Deus. Mas mesmo diante de todos esses fatos que a gente comenta aqui, né, ainda existem pessoas que não acreditam em Deus. E aí, Mona? O que a gente pode falar a respeito disso? Bem, nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, né? Não vamos ter dores, sofrimentos. E Deus não nos criou robôs, né? Ele nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? Então a gente às vezes olha para o lado, vê tanta miséria, tanto sofrimento, tanta tristeza e pensa, Deus não existe, Deus não é justo. Mas se a gente vai estudar a fundo, nós vamos começar a perceber que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E eu gostaria de citar aqui uma questão, a 630, que diz assim, do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem e o mal? E a resposta é a seguinte: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então, nós, muitas vezes, e ainda outras adiante, vamos infligir essa lei, né? Então, por isso que a gente vê maldade, sofrimento, porque nós ainda não andamos de acordo com a lei de Deus. O que a lei de Deus manda? A lei de Deus manda amar, mas nós não amamos ainda. Então, o nosso mundo ainda assim é de tristeza, de provas, de expiações, de sofrimentos, mas conforme nós vamos compreendendo Deus, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando, as coisas ao nosso redor também vão melhorando. Como é que é isso? É individual de cada um, né? Essa conexão com Deus, de a gente acreditar ou não, é uma coisa íntima de cada um, né? Nós vamos construindo essa relação com Deus. Então, Deus não é acreditar, mas é confiança, é saber que Ele está lá e eu vou seguir e vou encontrar. Então, essa confiança assim, como é que eu confio numa pessoa? Convivendo com ela. Não é verdade? Eu convivo com ela, vou confiando, vou vendo as caras. Então, Deus é isso, é confiar. A gente vai ter que fazer essa relação com Deus.
e desenvolvendo esse sentimento até que um dia nós vamos ser, né, aquela assim, ó, Deus está ali, eu vou colocar a mão e você que vai pegar, né? Só que isso é individual de cada um. Então ainda a gente tem muitas pessoas materialistas que pensam que a matéria, isso aqui é real e o que eu não posso ver não é real. Mas eu pergunto, o ar que tu respira você vê? Mas você está respirando e você depende dele, não é verdade? Então é um desenvolvimento pessoal e íntimo, cada um ao seu tempo, cada um ao seu momento vai se aproximando de Deus e às vezes precisa compreender algumas coisas íntimas de Deus, então a gente passa por sofrimentos, por tristezas, para quê? Para que a gente possa despertar e ver, não, mas eu não estou só. Olha só, nesse momento mais difícil que eu achei que eu estava sozinho, alguém me estendeu a mão. Será que foi o acaso? Não, é a providência divina, é Deus atuando para que a gente se erga, se levante. Então, infelizmente, ainda o materialismo, em algumas pessoas, é muito firme e presente. Acreditam no que pode palpar. Mas, vou dizer, isso não vai ser eterno. Com certeza, essas pessoas, ainda que, né, vão descobrir em algum momento da sua existência, a presença de Deus e vão mudando conforme a sua evolução. Complementando, né, essa ideia, tem muitas pessoas que a gente ouve assim, que não é que não acreditam em Deus, mas tem uma certa revolta em relação ao Pai por não compreendê-lo, por não conhecê-lo. Às vezes as religiões, algumas acabam, ao invés de mostrar esta face tão bela do Pai como um Pai bondoso, que nos dá infinitas chances de recomeçar, né? Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de Deus como Deus um Deus punitivo, né? Injusto, que castiga. E aí a importância de nós conhecermos Ele. E não só apenas, alguém me falou sobre isso, né? Nos aprofundarmos, buscarmos conhecer o Pai. E aí as coisas vão tomando um outro sentido, né? Muito bem. Então, você está ouvindo a Rádio Chapecó, o programa Hora Espírita, e hoje debatendo conosco, nos estúdios, Marcelo Detoni, Mona Lisa Hack e Janete Azambuja Correia, nossa convidada especial lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Lembrando que a nossa convidada Janete estará hoje à tarde no Centro de Eventos, proferindo uma palestra sobre um tema abordado na obra psicografada As Algemas Emocionais da Alma, às 15h30. A entrada é gratuita, então convidamos a todos para prestigiar este evento. E mais tarde, também às 18h30, né? Fiquem, assistam a palestra da Janete. No final da palestra, ela vai ter a sessão de autógrafos de quem adquiriu o livro. E participem da feira, acessem o stand, vejam as obras e fiquem para mais tarde, porque mais tarde terá a palestra então do Francisco, às 18h30, com o tema Renovando Atitudes. Lembrando que as atividades são sempre gratuitas. Já estamos com 8 horas e 25 minutos do programa e ainda temos muitas perguntas sobre esse tema tão importante que é Deus. Se o ouvinte quiser participar, pode mandar as suas mensagens pelo WhatsApp 2049 1212 ou pelo Facebook da Rádio Chapecó, na nossa live. Janete, algumas pessoas se perguntam então, conheci o Pai, percebi que Ele é bom, mas se Ele é bom mesmo, por que é que existe tanta maldade no mundo, tanta miséria, doenças, até a própria morte? Por que Deus permite? Muito bem. Nos referindo novamente à Gênese, a Gênese nos diz que o mal é a ausência do bem. Ou seja, onde não há o bem, há espaço para o mal. A Gênese nos diz ainda que nós vivenciamos uma época de transição e que se misturam, então, nesse momento, a geração antiga e a geração nova. Está sendo construído um novo edifício, mas o edifício antigo ainda não ruiu completamente. Ou seja, nós estamos vivenciando fases em que se misturam sentimentos do passado, em que nós tentamos resgatar os nossos erros para nos melhorarmos e entrarmos numa fase de transição. Então, nós observamos gestos de bondade, de extremo devotamento à humanidade e, ao mesmo tempo, vivenciamos o sofrimento, a dor, a tragédia, a violência. Mas tudo isso faz parte desse processo de transição. Deus é justo, então os sofrimentos decorrem da lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio, só que esse livre-arbítrio não é exatamente o aqui e agora somente.
Nós somos espíritos numa longa caminhada reencarnatória. Então, muitas vezes eu não entendo o que eu sofro hoje, mas é decorrência de toda essa caminhada, de inúmeras existências. Nós guardamos dentro de nós um arquivo gigantesco de informações. Nós temos uma estrada de acertos, mas também de falhas. Então, nós vamos resgatando aos pouquinhos. E a doutrina nos diz que nós temos que nos arrepender e reparar os nossos erros. Então, é por isso que nesse processo, mesmo às vezes após o primeiro arrependimento, já conseguindo visualizar aquilo que nós erramos, conseguindo verificar aquilo no que nós precisamos nos melhorar, nós ainda teremos que reparar os nossos erros em relação ao nosso próximo, em relação à humanidade, porque nós somos todos intercolaboradores. Nós estamos aqui colaborando uns com os outros e colaborando com o progresso da humanidade inteira, colaborando com o progresso de todo o universo. Então, esse processo é muito lento ainda. Por quê? Porque nós não olhamos para dentro de nós. E nós precisamos olhar para acelerar esse processo de melhoramento, para que esse sofrimento dure menos. E citando o Livro dos Espíritos, a questão 1004 do Livro dos Espíritos, nos diz que a duração dos nossos sofrimentos, vejam bem, tem o tempo necessário para que nós nos melhoremos. E que à medida que o espírito progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Eu assisti uma palestra do Sérgio Lopes, em que ele nos diz que, na verdade, nós estamos já na fase de regeneração. E que prova disso é a imensa gama de dificuldades emocionais que nós estamos vivenciando. Ou seja, nós estamos saindo já das dificuldades materiais, embora ainda sejam inúmeras, mas entrando numa fase de mais dificuldades emocionais. E que isso é resultado dessa avaliação íntima do espírito, já para resgatar os seus sofrimentos, os seus erros. Ou seja, nós estamos em processo de avaliação espiritual e de melhoramento. Mas como estamos em plena transição, isso às vezes nos traz esses questionamentos. Porque a dor às vezes é tanta que nós ainda não suportamos. Não temos a fé necessária para vivenciar esse momento de transição. Mas nós, entendendo essa sistemática, que já estamos resgatando as dificuldades de uma época mais primitiva, nós vamos nos fortalecer para que essa transição se acelere e para que nós possamos, então, entrar nessa fase de regeneração em que cada vez mais trabalharemos o nosso eu interior, o nosso espírito, embora ainda ligados à matéria, embora ainda necessitando vivenciar essa experiência material, corpórea, cuidando do nosso corpo, cuidando das nossas necessidades materiais, mas já com esse olhar mais voltado para aquilo que é duradouro, para aquilo que é permanente, que é a nossa essência espiritual e que é diretamente ligado ao Pai. Mona Lisa quer complementar, Marcelo? Não, ela falou dos problemas emocionais, né? Olha, hoje, se a gente for fazer uma análise, quanta depressão, quantos transtornos da ansiedade, né? Os nossos jovens cedo mesmo já estão, às vezes, tomando antidepressivo, né? Esse problema emocional é essa falta de estrutura, dessa construção da fé, né? Realmente, que nem a nossa irmã falou, que falta, que ainda a gente não tem firme dentro da gente. Essas misérias que a gente, às vezes, culpa o pai, né? Por que a pobreza? Hoje nós percebemos que há uma miséria emocional. Exatamente. Que nos toca muito mais, porque passar pela prova da pobreza, às vezes é mais fácil do que você passar pela prova da limitação da presença de alguém, né? Da Quantas sua família. pessoas têm tudo e são extremamente sozinhas, tristes e infelizes, né? Eu gosto do evangelho infortúnios ocultos. São essas pessoas, né? Que tem tudo, que tu possa dizer material, mas não tem nada ao mesmo tempo, porque são vazias, são tristes, não tem com quem contar. Então, aí que surgem esses problemas emocionais, né? E aí a gente vê que a causa disso tudo não é Deus, mas é as nossas imperfeições. E na medida em que nós progredimos e nos melhoramos, nós conseguimos perceber
esse pai bom. A nossa busca desenfreada pelo ter, né? A gente quer ter, mas o ser vai ficando. Só que o dia que a gente tiver consciência do que o ter fica tudo aquilo que a gente tem. A gente só leva o que a gente é, o que a gente construiu dentro da gente. E é isso que vai nos tornar felizes ou infelizes. E uma outra análise sobre o sofrimento que a gente precisa fazer é que o sofrimento é resultado de todo o afastamento das leis divinas. Né? E a gente pensa muitas vezes que o sofrimento é uma coisa terrível e todo mundo foge do sofrimento. Ou é um castigo, mas Ou é um castigo, mas vamos fazer uma reflexão pelo outro lado do sofrimento. Será que mesmo o sofrimento é uma coisa abominável, terrível? Quantas pessoas que sofreram doenças, que sofreram um acidente, claro que é grave, a gente fica triste, mas vejam o depois, o quanto esses sofrimentos, muitas vezes, eles nos melhoram, eles fazem a gente fazer o que a Janete coloca né, na sua abordagem, que o sofrimento faz com que nós trabalhemos os nossos sentimentos que muitas vezes estão dormentes em nós. Então, nos fortalecendo, né? Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele levava uma vida bastante agitada, bastante... não procurava nada de útil, né, na sua vida, e ele sofreu um acidente. E nesse acidente ele parou e repensou toda a sua vida, ele ficou paraplégico, e com essa situação que aconteceu, ele passou a ver a vida diferentemente. Então aquele sofrimento que aconteceu com ele foi, vamos dizer assim, um despertador para que ele observasse fatos que até então e desse valor a coisas que realmente ele estava desprezando. Né? Então o sofrimento ele tem o poder de nos fazer voltar para dentro de nós e de a gente buscar novos valores e novas perspectivas. E nós podemos fazer essa análise com a nossa própria vida. Olhe para 10 anos, para 5 anos, fatos que lhe fizeram sofrer naquela época. E que nós hoje superamos, quanto hoje aprendemos e estamos melhores. Não que o sofrimento seja uma coisa boa, não estamos querendo dizer isso. Mas o sofrimento tem os seus dois lados. Ele nos impulsiona, eu sempre digo, né? Exatamente. Eu gosto de citar do Evangelho, para mim, a parábola mais linda, que é a parábola do filho pródigo, né? Um pai tinha 2 filhos... Um resolveu pegar a parte da herança, vou resumir bem rapidinho, tá? E foi viver a vida. Lá gastou tudo que tinha, quando não tinha mais nada, nem o que comer, ele resolveu voltar. E o pai recebeu como? De braços abertos. Então, nós somos o filho pródigo. A gente recebe várias coisas da nossa divindade, mas usamos mal. Nossos talentos, muitas vezes até a parte material usamos mal para quê? Para entorpecer o corpo, para nos prejudicar, né? Mas... Deus não vai nos castigar por isso. Ao contrário, Ele quer que a gente desperte e no momento que a gente despertar e tiver consciência e retornar, Ele vai nos ajudar a refazer aquilo novamente, a seguir em frente. Então, essa parábola, ela representa bem o sofrimento, que a gente não sofre eternamente, né? Que a gente vai sofrer pelo que a gente fizer de errado, do que a gente se equivocar, mas que Deus vai estar sempre nos esperando para nos amparar. E, na verdade, essa parábola nos coloca a importância da prática do bem. O Calvin nos diz que o que nos afasta da prática do bem é o nosso sentimento de ódio que ainda está dentro de nós. Mas esse ódio não é aquele ódio explícito, violento. O ódio está dentro de nós disfarçado no ciúme, na inveja, na ganância, na maledicência, nessas pequenas picuinhas, nesses sentimentos que às vezes nos passam desapercebidos, que nós não trabalhamos e que nos afastam da prática do bem, que nos afastam da convivência fraterna. Então nós temos que trabalhar esse sentimento dentro de nós para termos essa conexão com o Pai e perdoarmos os nossos irmãos, como esse pai que perdoa o filho pródigo. Calvin nos diz que o perdão ele é como uma parede de cristal que nos separa das tempestades, ou seja, quando eu perdoo, nenhuma gota do que vem da calúnia alheia, da difamação, da acusação, nada disso vai me atingir. Mas quando eu não perdoo, eu deixo essa carga dentro de mim e eu vou sobrecarregando o meu espírito com essas dificuldades e vou esquecendo que eu tenho que conviver com o meu próximo. Que eu tenho que trabalhar essa dificuldade, porque se eu estou neste momento na presença daquela pessoa, é porque eu necessito. É porque nós temos que trabalhar essas dificuldades para vencermos juntos.
Deus nos diz que nós somos deuses, vós sois o sal da terra, ou seja, a centelha divina está dentro de nós. Nós somos capazes de tudo aquilo que nós desejarmos, que nós nos dedicarmos, que nós acreditarmos. Então, nós somos capazes de vencer essas dificuldades. Mas, para isso, nós temos que trabalhar. Trabalhar o nosso eu interior, trabalhar as nossas dificuldades de relacionamento e trabalhar pelo bem do nosso próximo, pelo bem da humanidade. Buscarmos sermos bons, né? Seguindo, então, Marcelo, temos mais manifestações, participações? Sim, Maria de Campos, bom dia. O DJ Rodrigo faz perguntas sobre centros espíritas, nós abordaremos esse tema ao final, mas já o nosso amigo Nelson, que também nos acompanha sempre, agradecemos a ele, já respondeu, né, algumas das indagações do DJ Rodrigo. João Dias, nosso amigo, Iraci de Oliveira, e aí muitos outros se manifestando, Solici, bom dia a todos e continuem conosco. Rafael Lisboa agora também, continuem conosco, um abraço a todos. Bacana, é bom saber que as pessoas também acordam cedinho, vão tomar seu chimarrão, seu café, acompanham o programa. Muito obrigado pela nossa audiência querida. Lembrando que a gente está discutindo então sobre Deus e, Mona, nossos ouvintes também devem estar se perguntando. A gente falou até agora da importância da reforma íntima, né? De que Deus é misericordioso, bom, justo. E que a gente tem que cuidar do nosso espírito, né? Despertar o nosso espírito, mas a gente também tem que cuidar do corpo. Eu gostaria de lembrar que nós estamos em outubro, né? E temos o Outubro Rosa. E as mulheres são convidadas, então, a cuidar do corpo. Porque essa é uma responsabilidade nossa. Deus nos dá, né? Ao nosso espírito, Ele nos dá o corpo para que nos servimos dele como instrumento, mas a gente precisa cuidar desse instrumento. Não significa que a gente vai cuidar só da educação do espírito e vamos abandonar a matéria. Nós temos que cuidar de tudo que Deus coloca nas nossas mãos. E aí algumas pessoas lidam melhor, outras nem tanto. E aí a gente vê assim uma desigualdade muito grande. A própria doença, né? Então, bem nesse contexto, Mona, é que a pergunta... Diante de tantas desigualdades, né? Algumas pessoas com saúde, outras com doença. Umas na riqueza, outras na pobreza. Essas desigualdades, há a justiça de Deus aí também? Sim. A justiça de Deus, ela é infalível. Porque como foi falado até agora, não é Deus que nos pune. Somos nós que infligimos a lei. Então, quando nós nos desviamos, vai gerar alguma consequência. Então, às vezes não usei mal minha fortuna em outra vida, venho com menos nessa para aprender a administrar. Não cuidei bem do meu corpo, né? Bebi, fumei demais ou usei outras substâncias, danifiquei meu sistema. Porque o corpo é o primeiro empréstimo que Deus nos dá. Nós temos obrigação de cuidar. Emmanuel falou porque Chico um dia pediu assim, Emmanuel, como é que eu tenho que viver? E o Chico pediu para Emmanuel, né? E daí Emmanuel respondeu para Chico, olha, Chico, tu tem que viver assim, cuidando do corpo como se ele fosse viver 200 anos e do espírito como se ele fosse desencarnar amanhã. Então a gente tem a obrigação de cuidar do corpo, né? É uma dádiva divina, é uma máquina que nós vamos ter que prestar conta o dia que nós desencarnarmos. O que fizesse do corpo que eu te emprestei para ficar aqui na Terra, né? Então... Não é Deus que nos pune com doença, com miséria, não. Somos nós, o nosso egoísmo, a nossa ganância, o nosso orgulho faz com que as coisas sejam desiguais, que as pessoas sofram. E nós sofremos também, porque nós somos ainda incrustados nisso. Nós não conseguimos ainda amar o nosso próximo como Jesus veio dar o exemplo, né? Nós pensamos na gente. O mundo gira ainda em torno do nosso umbigo, né? E nós temos que entender que a gente só vai ser feliz o dia que todo mundo... estiver no mesmo nível. Daí a gente vê isso dos espíritos superiores. Às vezes já estão mais evoluídos, poderiam ir para outra região, não. Eles escolhem ainda ficar aqui porque tem um amor, um parente, um irmão que ficou para trás. Eles preferem ficar aqui nesse planeta de provas e expiações para quê? Para ajudar quem ficou. Então, nós temos a obrigação de cuidar do corpo e ajudar a todos que estão ao nosso redor. Falando também nesse gancho que a Mona Lisa colocou, na questão das desigualdades que a Mona referiu, que a Paula referiu na sua pergunta, as desigualdades que hoje nós vemos na nossa sociedade, ricos, pobres, pessoas com doenças, pessoas saudáveis, crianças com oportunidades e outras tendo trabalhado desde cedo, passando por diversas necessidades,
todas essas desigualdades só podem ser explicadas pela reencarnação. É um conhecimento espírita que nos traz que nós tivemos várias vidas. E em muitas vidas nós utilizamos, como a Mona Lisa colocou, mal alguns recursos que nos foram dados. Então, pela lei de ação e ação, causa e efeito, nós retornamos muitas vezes com algo faltando nessa vida em decorrência do mau uso que em outras vidas nós fizemos. Marcelo, e não é Deus que nos impõe, né? Somos nós mesmos no plano espiritual que temos consciência disso e pedimos para reparar. Né? Então, ninguém, Deus quis... Não, eu mesma fiz a minha escolha de vir naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, para reparar alguma falta que eu fiz em outra vida. O Evangelho nos menciona, na verdade, né, em relação à fortuna, por exemplo, que a fortuna, ela não é perene, ela é deslocada. Ou seja, numa existência eu possuo fortuna, na outra não. Por quê? Porque nós precisamos vivenciar diversas experiências. Então, em cada existência, eu assumo uma nova personalidade. Hoje eu sou a Janete. Em outra existência, eu fui outra personalidade. Nesta existência, eu tenho algumas ferramentas de trabalho. Em outra existência, terei outras, porque nós temos que aperfeiçoar diversas faces da nossa existência, do nosso espírito. Nós temos que ir trabalhando aquilo que nós necessitamos. Em cada existência, um projeto reencarnatório. Em cada existência, uma missão primordial composta por inúmeras pequenas missões que nós temos que cumprir. Por isso que nós passamos diversos ciclos numa mesma vida, numa mesma encarnação. Ou seja, nós vamos vencendo, nós vamos aprendendo. No momento em que eu concluo uma lição, eu passo para a próxima. E é por isso essa diversidade de experiências. E, na verdade, todos nós passamos por sofrimentos, mas também por momentos de extrema felicidade. Nós temos, com certeza, muitos motivos para nos alegrar, para nos considerarmos felizes. Nós temos uma natureza farta, nós temos um corpo físico, nós temos possibilidades. Vejam bem, hoje, num sábado de manhã, estamos aqui falando da doutrina espírita. Somos felizes. É claro que todos nós aqui, como todos os nossos irmãos da humanidade, temos também dificuldades a vencer. Temos dificuldades a superar, dificuldades íntimas, dificuldades espirituais e dificuldades materiais. A cada ciclo, que possamos, então, cumprir com as nossas tarefas e nos tornarmos um pouco melhores, porque esse é o objetivo da encarnação. Se a gente for reparar como tudo está conectado, né? Deus, em sua infinita justiça e sabedoria, Ele nos cria todos simples e ignorantes. E Ele nos dá a capacidade, né, de progredirmos, Ele nos impõe além do progresso. E aí, através da reencarnação, é que a gente consegue entender essa justiça. Nós temos todos o mesmo ponto de partida. E todos nós teremos o mesmo ponto de chegada, né? Na perfeição possível aos espíritos. Então, isso é muito bonito, que a gente reconheça, né? E sempre lembrar que nos ensinou Jesus em relação às desigualdades e às dificuldades que a gente passa, que nenhum de nós tem o fardo maior do que as forças, né? Então, e aqueles que se sentem com o fardo muito pesado, lembrem do nosso amigo Jesus, né? Vós que estáis sobrecarregados e aflitos, né? Vinde a mim. Ele pede que a gente faça esse movimento. Deus quer que a gente vá até Ele, apesar de a gente saber que Ele está sempre conosco. E Jesus da mesma forma. Então, a doutrina espírita, né? O espiritismo, ele é uma chave que a gente deve usar para compreender os ensinamentos de Jesus. Compreender que Ele veio para nos ensinar esse Deus Pai. Que Ele é bom, justo, não vingativo, não rancoroso, né? E como o exemplo da parábola do filho pródigo que a Mona Lisa citou. Então, tantas outras coisas que Jesus vai falando e o Espiritismo vai nos explicando. E falando sobre Jesus, Marcelo, muitas pessoas confundem Deus, Jesus e o Espírito Santo, dizendo que tudo é a mesma coisa. O que o Espiritismo pode nos explicar a esse respeito em relação a Deus e Jesus? O Espiritismo é uma ótima pergunta, porque realmente há essa confusão, né? Muitas pessoas acham que Deus e Jesus são o mesmo ser, e talvez acham isso porque tem uma passagem em que Jesus diz no Evangelho, eu e o Pai somos um. Então essa passagem tem gerado muitas interpretações de que seriam o mesmo ser, mas não. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um,
se referindo a Deus, ele está dizendo que ele está em plena sintonia com Deus, que ele está em plena identificação com Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas nós vamos encontrar no próprio Evangelho que Deus e Jesus não são o mesmo ser. Em mais de 40 passagens do Evangelho, se nós formos observar, nós vamos ver que Jesus refere-se a Deus como Pai. Como Pai. Então ele está deixando muito claro. Trouxemos duas aqui bem interessantes para ver como fica muito claro que Deus é o nosso Pai, nosso Criador, e Jesus é Filho de Deus. E como nessas passagens nós vamos ver que Jesus faz referência a Deus como seu Pai. Ele diz assim, por exemplo, no capítulo 7, versículo 33 do Evangelho de João. Jesus então disse: ainda estou convosco por um pouco de tempo, e vou em seguida para aquele que me enviou. E na passagem Mateus, capítulo 10, versículo 32, ele diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também confessarei e reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Ora, então vejamos como Jesus, que estava na terra, falou que o Pai iria, né, que ele iria confessar e reconhecer perante o Pai que está nos céus, ou seja, fazendo referência a um outro local mais elevado. Então, provando, e nessas são passagens que demonstram, né, das várias que Jesus refere-se a Deus como Pai. Então, para a doutrina espírita, né, recapitulando, Deus Pai, Criador, a inteligência suprema do universo. Jesus Filho, Filho de Deus, o nosso modelo e guia. Jesus, para o Espiritismo, é o Espírito mais perfeito que veio à Terra para nos servir como se fosse, por isso é chamado de mestre, como um professor de como nós deveríamos agir. Né? Nas várias situações da vida, Jesus demonstra com seu exemplo de amor, de humildade, de fraternidade, de humanidade, como nós devemos agir. Então, Jesus e Deus são seres diferentes. Cada um de nós não perde a sua individualidade ao retornar ao plano espiritual. Então, por mais que a gente saiba que Deus está em tudo, mas Deus é imaterial, né? E nós temos a nossa individualidade enquanto espíritos. Muito bem, estamos indo já para o final do programa, passou voando. Já estamos com 8 horas e 50 minutos. E por isso nós queremos pedir licença aos nossos ouvintes para ouvir, mais uma vez, o recado dos nossos patrocinadores, a Escala Construtora e a Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328 4111. O trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328 4111. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, você está ouvindo o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, hoje com a participação especial da médium escritora Janete Azambuja Correia, que à tarde fará a sua palestra no Centro de Eventos, às 15h30, sobre a obra As Algemas Emocionais da Alma, psicografada e ditada, né, pelo espírito Kalf Kiran, e convidamos a todos os amigos novamente para aproveitar essa oportunidade, esse evento. Estamos muito felizes enquanto movimento espírita, né? A 12ª URI, ou União Regional Espírita, organizou assim atividades muito especiais para que todos nós possamos aproveitar tanto a palestra da Janete quanto a palestra do Francisco, que será às 18h30 lá no Centro de Eventos. Todas essas atividades gratuitas. Então é bacana ver o quanto o movimento espírita do Oeste tem buscado levar a doutrina, né, a sua divulgação, como nos recomenda Emmanuel. A maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação.
E pensando bem nesse sentido, então, como o Espiritismo poderia ajudar as pessoas a entender melhor e a se relacionar melhor com Deus, Janete? Bem, antes de responder, eu vou mandar um abraço para o Iraci, lá em Porto Alegre, que está nos ouvindo. O meu esposo querido, trabalhador espírita dedicado, um abraço no coração. O Espiritismo, na verdade, nos ajuda a nos aproximar de Deus. O Evangelho nos diz que Jesus veio para nos reconciliar com Deus, com o Pai. E lá no Evangelho tem uma passagem que nos diz que a nossa primeira lei é de humildade para com Deus, ou seja, aceitarmos que somos filhos de Deus, aceitarmos que fomos criados por Deus com livre-arbítrio, que estamos aqui para caminhar em direção à plenitude, à luz, ao nosso crescimento. E a segunda lei seria a caridade para com o nosso próximo, ou seja, me lapidar, me desenvolver, me auto-iluminar, mas para isso eu preciso ser caridoso com o meu próximo. Para ser caridoso com o meu próximo, eu preciso aprender a respeitar as diferenças, a aceitar as individualidades. Eu preciso estender a minha mão no momento de dificuldade. Como nem sempre nós estamos preparados para isso, muitas vezes nós nos voltamos apenas para o nosso egoísmo. Nós damos uma dimensão demasiada às nossas dificuldades. E assim nós bloqueamos a nossa capacidade de trabalho no bem. Nós ficamos voltados para aquelas pequenas coisas do dia a dia, superdimensionamos os nossos pequenos problemas e desperdiçamos o nosso tempo de crescimento, porque todos nós temos potencialidade de trabalhar em bem do nosso próximo, mas para isso nós temos que nos doar, nós temos que sair de dentro de nós, esquecer essas pequenas mazelas e mesmo no meio da dor, do sofrimento, trabalhar sim pelo outro, porque quando eu trabalho pelo outro, eu recebo muito mais. Quando eu me dou, eu mostro que eu sou filho de Deus. Quando eu trabalho, eu fortaleço a minha fé. Calvin nos diz que nós, fortalecendo a nossa fé, nós registramos no livro da existência a aceitação da descendência de Deus. Ou seja, quando eu tenho fé, eu me torno positivo, eu me torno produtivo, eu aceito que eu sou filho de Deus e eu aceito a minha missão espiritual. E eu cresço, eu evoluo mais rapidamente. Então, o Evangelho de Jesus nos traz essa forma de nos relacionarmos com Deus por meio do nosso próximo. Porque não adianta, é na convivência. É no dia a dia que nós vamos mostrar ao mundo o nível de evolução que nós já adquirimos. O nível em que nos encontramos, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos ressentimentos, mas também, meus irmãos, a nossa potencialidade. Aquilo que todos nós já possuímos, aquela força de vencer os momentos de dor, de tragédia até mesmo, e prosseguir, e recomeçar, fazer um novo começo. Como está escrito lá em Nosso Lar, né? Nós sempre podemos recomeçar, nós sempre somos capazes de fazer melhor, de nos tornarmos melhores. E quanto mais eu vou me aprimorando, mais próximo eu estou de Deus. Quanto mais eu me dou ao meu próximo, mais eu me relaciono com o Pai. Eu acho que a doutrina espírita, ela nos dá uma base de a gente saber de onde eu vim, para onde eu vou, e saber que tudo que a gente passa aqui é passageiro, né? É um piscar de olhos, e que nós vamos passar por isso, mas logo ali adiante o sofrimento acabou, a tristeza acabou e a gente vai prosseguir, né? Então ela nos dá coragem, ela nos dá um suporte, ela nos inspira, nos traz resignação para passar pelas provas da vida, porque as provas vão surgir, a dor vai vir, mas o sofrimento, que nem diz Carlos Drummond de Andrade, ele é opcional, a gente pode escolher sofrer mais ou sofrer menos, né? Então acho que a doutrina espírita ajuda nesse sentido. No livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel traz uma mensagem muito bonita para nós, dizendo para que nós tenhamos um encontro com Deus. Escolher uma hora no nosso dia, né, para nós tentar nos dedicar ao nosso Pai, a agradecer ao nosso Pai, né, fazer uma reflexão do nosso dia, entrar em contato com Ele,
Hoje, no nosso mundo moderno e na nossa correria do dia a dia, nós temos muitas atividades. A gente, nessas atividades, prioriza muitas vezes o celular, as redes sociais, e esquecemos muitas vezes, amigos e amigas, de dedicar 10, 15 minutos por dia ao nosso Pai, a causa de estarmos aqui. De fazermos essa conexão com o Pai por meio de uma oração, de uma mensagem, de um livro. Então, a Janete colocou muito bem, o encontro com Deus se dá pelo contato e pelo aperfeiçoamento da nossa relação com o próximo. Mas precisamos também cultivar essa questão do nosso encontro particular com Deus. Nós e Deus, uma hora do dia, escolha um momento do seu dia, mas não deixe. Priorize esse encontro com Deus. Afinal, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Ao próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento. O Espiritismo, ele tem uma das suas faces mais importantes quando ele nos estimula a fé raciocinada. Ele nos mostra através da razão esse Deus Pai, misericordioso, justo, bom e sábio. E para quem quer conhecer mais, né, sobre o Espiritismo, em Chapecó nós temos 6 casas filiadas à Federação Espírita Catarinense. A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e o Seara da Caridade, que ficam no Passo dos Fortes, a Associação Espírita Nosso Lar, que fica no bairro Santa Maria, o Gotas de Luz, que fica no Pinheirinho, o Leocádio José Correia, que fica no bairro EFAP, e o Amor e Caridade, que fica no Palmital. Então, o ouvinte que deseja conhecer um pouco mais sobre essa doutrina, ele pode procurar as casas, vai encontrar também informações no Facebook das Casas Espíritas. No Facebook, você digita o nome das casas, aparece lá. E também pode se inserir nas atividades que lá são oferecidas. Lembrando que todas as atividades vinculadas ao Espiritismo, à doutrina espírita, são sempre gratuitas, como Jesus nos ensinou. E quem quiser mais informações, então, pode procurar as Casas Espíritas. Queremos agradecer imensamente aos nossos convidados por terem vindo aqui hoje, por tentar, né, nesse esforço que a gente faz, levar um pouquinho da mensagem do Evangelho, de Jesus, da doutrina espírita. Então, queremos agradecer ao Marcelo Detoni, nosso colega e amigo, hoje presidente, né, da 12ª União Regional Espírita, à frente também desse movimento de divulgação que está acontecendo na Feira do Livro. Então, Marcelo, muito obrigada por todo o esforço, colaboração e pela participação no programa. Obrigado pela oportunidade. Então, só aproveitando o gancho, relembrando que hoje nós teremos as palestras, primeiro a apresentação, tudo no Centro de Eventos, hoje de tarde, 14 horas o teatro, Floquinhos, né? 15h30 nós teremos a palestra com a nossa irmã Janete, que está aqui, e 18h30, né, com o Francisco do Espírito Santo Neto. Convidamos a todos, entrada gratuita. Todos serão muito bem recebidos no Teatro do Centro de Eventos. Esperamos que todos estejam lá, né? Nós estaremos com certeza. E muito obrigada, então, a Mona Lisa também. Eu que agradeço, quero mandar um abraço para o Ailton Correia e para toda a minha família e para todos os ouvintes, um beijo no coração. E em especial a nossa amiga Janete, muito obrigada por aceitar esse convite, estar conosco aqui hoje, debatendo, né? Aprendendo muito, então, a nossa gratidão, Janete. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, esse carinho com que estou sendo recebida em Chapecó. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder trazer a mensagem do amigo Calf, colaborar nesta seara, fazer novas amizades e com certeza o carinho que eu levo no coração para o Rio Grande é imenso. Obrigada pelo carinho de vocês, pela acolhida e que nós possamos continuar todos juntos, cada um na sua seara, trabalhando e levando a mensagem do Cristo e também nos melhorando dia a dia. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram, nos acompanharam. Desejamos que todos tenham um ótimo final de semana. Fiquem todos com muita paz. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até sábado que vem. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para